Olá, uma boa tarde. Será no próximo sábado que a peregrinação fluvial do Círio de Oeiras vai unir duas margens do Rio Tejo. O percurso tem início precisamente em Oeiras e termina no Montijo, concretizando na sua terceira edição uma tradição que remonta ao século XV. Na nossa companhia está o Coronel Alpedrinha Pires, da Associação Âncoras, e também o Padre José Luís da Costa, com quem vamos conversar neste programa Eclésia. Antes, convido a olhar para alguns acontecimentos da atualidade informativa. A diretora executiva do movimento Laudato Si esteve pelo Vaticano numa semana em que se assinalou o 9º aniversário da encíclica do Papa sobre o tema. Há 9 anos o Papa lançava a encíclica Laudato Si, um documento social e ecológico sobre o cuidado da casa comum. Entre 19 e 26 de maio, o aniversário desta carta foi assinalado com a semana Laudato Si, dias de trabalho pelo Vaticano, para a diretora executiva do movimento. Esta semana estou aqui no Vaticano durante a semana Laudato Si, que também continuamos a celebrar, mas também como um tempo e uma oportunidade para reunir desde já com o Dicastério da Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, com quem trabalhamos de forma muito estreita no âmbito da ecologia integral, e por isso esse tempo presencial é sempre um tempo muito importante para discutirmos, para pensarmos juntos, e também estando em Roma, um tempo para poder estar com várias organizações, congregações religiosas, outras organizações que fazem parte do movimento Laudato Si e que são também movimentos que trabalham com muitas pessoas em muitas partes do mundo. O Papa Francisco impulsionou o tema da ecologia integral, que cada vez mais se vai alargando a todas as estruturas da Igreja. Nós para o ano vamos celebrar 10 anos da encíclica e vemos todos os dias, constatamos como a encíclica foi de facto tão importante para a Igreja para lançar todo este trabalho de ecologia integral. Por isso, parte do Vaticano, mas agora que já passaram 9 anos, parte também de todas as outras partes da Igreja. Por isso é um movimento nos dois sentidos, do Vaticano para as comunidades de base, para as dioceses, para as paróquias, mas cada vez mais também no sentido inverso, ou seja, muitas mensagens, muito trabalho que chega ao Vaticano a partir das comunidades de base, das dioceses, das paróquias, e por isso cada vez mais é um movimento que vem da periferia para o centro e que continua a sair do centro para a periferia. Para Susana Réfega, também em Roma a conversão ecológica continua a acontecer e a ter espaço para ser aprofundada numa relação com o Criador, com Jesus e também com a criação. As conversões nunca têm bem podem ter um momento de partida, mas nunca estão completas, e por isso a conversão ecológica de todas as estruturas da Igreja é uma caminhada que vai dando passos, mas que nunca está completa e que tem sempre espaço para crescer. Nascido em 2015, o movimento Laudato Si propõe-se a inspirar e mobilizar a comunidade católica para cuidar da casa comum e alcançar a justiça climática e ecológica. Em Braga, um congresso internacional quis retirar os místicos do silêncio e romper a membrana da superficialidade. O primeiro Congresso Internacional de Espiritualidade e Mística levou ao Bom Jesus do Monte alguns especialistas nacionais e estrangeiros que revelaram a dificuldade do homem contemporâneo entrar no âmago da proposta cristã. Em foco, 2 conceitos essenciais: a mística. A mística própria significa aquilo em que a gente põe muito interesse, muita vida, e em que a gente se dá continuamente e totalmente, que constitui algo de importante que mobiliza não só as minhas energias, o meu intelecto, a minha capacidade de fazer coisas, mas toda a minha alma. E também a espiritualidade. Eu ser capaz de entrar em sintonia com e jogar-me dentro de um processo ou de uma luta, de uma ideia, de algo que mobiliza e que é importante para mim e em que todos os aspectos da minha vida ficam envolvidos. Para o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, toda esta linguagem dá origem a uma cultura própria e à identidade de um povo.
Por isso, a Igreja em Portugal está a apoiar uma investigação que irá resultar numa história sobre espiritualidade e mística em Portugal. Uma obra em 5 tomos, 7 volumes, cujos primeiros exemplares sairão já este ano. Nós temos neste momento mais de 20 nacionalidades a participar neste projeto e em números de investigadores, nós estamos a falar de mais de 500 investigadores a nível internacional. Portanto, este projeto, concretamente, deixou de ser um projeto a nível nacional, não é? Ele já é bastante universal e, portanto, isso também significa não só a valorização desta temática, como também a confiança de muitos centros académicos nestes organismos. Esta investigação comporta também um dicionário que neste momento abarca já 4.000 verbetes. O apoio da Conferência Episcopal Portuguesa a este projeto vai para lá da dimensão financeira. Mas sobretudo pelos conteúdos que têm a ver naturalmente com autores da mística desde o século III até ao século XXI, até aos dias atuais, com esses mesmos autores, mas também não só da Igreja, mas autores e místicos de outras religiões e de outros espaços também culturais que nos têm muito a dizer nesta dimensão. A envolvência, porque achamos, a Conferência Episcopal achou desde o início que era um projeto interessante no sentido de divulgar, de investigar e depois divulgar toda esta obra que não tem vindo muito ao de cima. Este Congresso Internacional quis contrariar uma tendência que nas últimas décadas tem condenado os místicos ao silêncio, ao ponto de poucos conhecerem hoje os místicos portugueses mais representativos. A pergunta fundamental é: porquê é que acontece esta realidade? Isto é porque a própria Igreja não está atenta a esta riqueza, a este tesouro que continua esquecido? É uma pergunta. Ou será porque os místicos incomodam naquilo que dizem, naquilo que fazem? Não é? Sendo homens da ação, sendo homens que constroem e fazem de facto história. Porquê? Porque esta distância que se quer ainda manter, e quando nós vamos falando com as pessoas, o que nós descobrimos é exatamente isso. Eugénia Abrantes, que coordena esta obra com José Eduardo Franco, considera também importante desfazer esse descuido da própria Igreja na forma como estrutura o estudo da teologia. Quando estudei teologia, não havia uma cadeira de espiritualidade. Sequer havia uma opcional. Não é? Estamos a falar de 5 anos de estudo de teologia. A pergunta é porquê? E também no próprio seio das comunidades. A formação que falha. E eu penso que nós, a Igreja, temos que fazer esta reflexão. Porquê é que nós retiramos da nossa formação, das comunidades, das pessoas que estão no seio das suas paróquias, dos seus movimentos, 2 pilares fundamentais, que é o estudo da Bíblia e este desenvolvimento, abrir portas para que as pessoas tenham um desenvolvimento da sua própria espiritualidade. Votar os místicos ao silêncio, talvez porque haja um preconceito sobre o que seja a mística em si. Eu acredito que nós, a Igreja Católica, temos que aprofundar, temos que rasgar ou romper a membrana da superficialidade para entrar no âmago. E entrarmos no âmago da Igreja Católica, da sua espiritualidade, é precisamente entrarmos na mística. E aí temos que dar lugar aos místicos, aos verdadeiros místicos, porque os verdadeiros místicos são aqueles que são mais profundamente humanos e que rompem a membrana e entram no âmago da espiritualidade. A decorrer em Braga, este congresso foi também estímulo para ressuscitar alguns dos místicos bracarenses. Há pouco falávamos do São Frei Bartolomeu dos Mártires, mas falamos de um padre Abílio, que foi aquele que esteve na origem do primeiro Congresso Eucarístico aqui em Braga. Vamos ter agora o centenário e a celebração do 5º Congresso Eucarístico por ocasião desse centenário, mas que evoca essa figura. Estivemos a falar do Bernardo Vasconcelos, foi patrono nosso das Jornadas da Juventude, um poeta beneditino, um místico de altíssimo gabarito.
Portanto, estamos a recuperar estas figuras, a projetá-las. Nós também aprendemos com aqueles que nos antecederam, com os que seguiram bons caminhos, com os que encontraram felicidade por vias para nós insuspeitadas, tantas vezes, não é? No emaranhado do nosso dia-a-dia, mas que são caminhos possíveis e nobres de se chegar à felicidade de vida. E enquanto não chega este dicionário e história global da espiritualidade e mística em Portugal, refletiu-se sobre o tema do ambiente e da natureza que caracteriza o Bom Jesus do Monte e é, só por si, um convite para o recolhimento e a meditação. Estas e outras notícias estão disponíveis no portal de informação em agência.eclésia.pt. Falamos agora sobre a peregrinação fluvial do Círio de Oeiras ao Santuário da Atalaia, no Montijo. Boa tarde a ambos. Obrigada por estarem na nossa companhia. Coronel Alpedrinha, começava por si. É a terceira vez que esta peregrinação acontece desde que foi recuperada. Pergunto-lhe porquê. O que é que nas anteriores edições, nas duas anteriores, se concretizou que permite e vale a pena continuar a propor para esta terceira realização? É um dia absolutamente excepcional. É um dia de mar, de rio e depois de peregrinação. O nosso grande interesse é a demonstração, a evidência do património cultural e marítimo do Tejo, no que diz respeito à Associação Náutica que nós representamos. A riqueza extraordinária do Tejo, as diferentes embarcações tradicionais, as diferentes culturas marítimas, tudo isso é de uma riqueza absolutamente extraordinária. O estuário do Tejo é uma Babilónia de náutica e quem vai participar nesta peregrinação, com o espírito de peregrinação, vai também entrar no mundo histórico de há 1 ou 2 séculos atrás, ou mais séculos atrás, e vai estar envolvido nestes protagonistas que são os barcos tradicionais, que têm ali concentrada toda a experiência náutica portuguesa de séculos, de um império que foi durante 3 séculos império marítimo e que depois consolidou nestas embarcações todo o conhecimento náutico que o povo adquiriu, o povo humilde. E é este povo humilde das comunidades marítimas que ainda estão em Oeiras e que rumam à Atalaia, que são misturadas com uma nova mística do recreio, dos tempos modernos, do usufruto, de um passeio, mas depois também de um fim religioso, de fé, que se sente no fim do dia. No Santuário da Atalaia. É um dia perfeito. Padre José Luís, o Coronel Alpedrinha falava quase aqui de uma catequese que se pode fazer durante toda a peregrinação. Ser ao Santuário da Atalaia com a devoção mariana destas gentes, não só as gentes do Rio, que se consegue perceber através das embarcações e de toda a vida que se faz em torno do rio, mas todos aqueles que se unem à peregrinação e querem descobrir a importância de peregrinar ao Santuário da Atalaia. É uma catequese que pode acontecer neste percurso? Acontece de certeza. Pelo menos no ano passado aconteceu. o que fundamentalmente a iniciativa foi do Sr. Coronel, que há uns anos atrás veio ter comigo, mais uns amigos, e disseram que seria interessante a nós recuperar esta ideia, de novo retomá-la. Depois, com o Sr. Padre Sérgio, que é o parco de Oeiras, nós pensamos isto naquilo que era a comunidade de Oeiras e naquilo que é hoje a comunidade de Oeiras, no seu alargamento, enfim, no seu desdobramento em várias paróquias, porque isto agora está montado pelas várias paróquias à volta de Oeiras, do qual Oeiras foi mãe, e voltar a reintroduzir. Não, obviamente não vamos recuperar como era na sua índole, mas de facto chamar a atenção para aquilo que foi uma experiência que havia de ter o Tejo como fator de comunicação, e nós habitualmente experimentamos o Tejo como um fator de separação e de bloqueio. E, portanto, usar o próprio rio, usar a própria tradição do rio. Para unir as margens. Para, acima de tudo, fazer igreja, não? Fazer, como o nome do programa é Eclésia, ou seja, a comunidade que se reúne, e se reúne como no século XV se reunia para demandar sinais de esperança, motivos de esperança, mas acima de tudo também motivos de partilha e de comunhão. E nós estarmos a manhã toda dentro de embarcações dá-nos uma proximidade, porque não podemos estar durante 2, 3 horas a olhar um para o outro, virar costas e fazer de conta que aquela vida não faz parte da minha vida. Portanto, há aqui quase como uma iniciação àquilo que é
uma das experiências estruturantes do cristianismo, que é a comunhão. Comungar espaço, comungar intenção, comungar presença e comungar também a própria história de vida, porque a catequese dá-se durante um bocadinho, não é? Reza-se um bocadinho, vai-se rezando alguns mistérios do terço. Mas a própria envolvência também é um bom motivo. É inspirador, obviamente, não é? Vamos retomando lugares que estamos habituados a ver com outra perspectiva e, acima de tudo, também é a junção das próprias comunidades, ou seja, os barcos não estão definidos por paróquias, quer dizer, as paróquias vão ocupando os lugares vazios, relativamente misturadas e, portanto, há ali uma inerência quase de partilha de vida, que ao final de 4, 5 horas já se está a falar dos filhos, já se está a falar de projetos de vida, já se está a falar de ideias, de desafios. É muito bonito. Coronel Alpedrinha, o Rio Tejo faz parte destas vigararias, da vigararia do Eiras, mas pergunto-lhe, temos uma vida separada do Rio Tejo? Vivemos de costas voltados para aquilo que o rio entrega também à vida das pessoas? Nós gostamos muito do rio, mas é de o ver habitualmente das margens para o seu interior, para o interior do rio. O rio também é um fator de separação, como se estava a dizer, em termos estratégicos, em termos do país. Temos a margem sul e a margem norte. Temos um distrito do outro lado, outro distrito do outro. Não há nenhuma região estratégica que integre este grande abraço que é dado ao rio por estes 2 grandes distritos. E não há dúvida nenhuma que a peregrinação do Eiras à Atalaia é um pouco um fator de união das comunidades marítimas, mas também de 2 municípios que nos apoiam, o município do Eiras e o município do Montijo, que nos apoiam fortemente, além de todos os outros municípios que têm embarcações tradicionais. Vão estar lá as embarcações tradicionais, muito diversificadas, dos diferentes municípios aqui do estuário do Tejo, que nos apoiam. Mas, essencialmente, estas 2 grandes margens, a aldeia galega do Montijo, a antiga aldeia galega do Ribatejo, que hoje se chama Montijo, onde está a Atalaia, e o Eiras. E é uma oportunidade também para descobrir, por exemplo, a biodiversidade, a forma como há um povo que vive daquilo que o rio dá e apela também a um compromisso de proteção? Sim, esse de facto também é uma área em que nós não podemos estar separados dela. Quando nós começamos a chegar a certos pontos e ver flamingos e ver a natureza, passamos próximos de certas regiões e temos entre nós a acolher-nos a Cooperativa de Pescadores do Montijo. Temos embarcações de pescadores que vão connosco e que também levam peregrinos. E, portanto, há aqui toda uma comunidade em redor do Tejo. O Tejo está cada vez mais vivo e recuperado. E ainda pode estar mais. Ainda pode estar mais cada vez mais as pazes com o rio. Cultura de ostras, com uma série de atividades de libertação dos canais, os canais do interior para o Montijo e para a Moita. Há um enorme trabalho a fazer no rio, de facto, e na natureza. Mas nós, é bonito, há casos em que no rio chega a um certo ponto, as embarcações mais pequenas saltam peixe para dentro do ar, vê-se os peixes a saltar, vê-se as aves, é de facto... Há uma comunhão forte com a natureza também. Padre Luís, chegando ao Montijo, há uma procissão precisamente até ao Santuário da Atalaia, traduzindo aquilo que é a fé há séculos das pessoas. Isto, a tradição vem desde 1409, salvo erro. Pelo menos temos documentação desde essa altura. Em Oeiras, o Sírio, praticamente desde o século XV que está, é uma realidade que juntava quem trabalhava à volta do rio e pelo rio, por causa do rio. O rio era fonte de comunicação, não era barreira. E o que vai acontecendo fundamentalmente é que, ao recuperarmos esta vinculação, porque na prática não estamos a fazer nada de novo, estamos a recuperar esta vinculação, a ideia é ir ao santuário e fazer a peregrinação, enfim, em vez de ser um peragra, pelo campo, passa a ser pelo rio, e a ideia da procissão começa logo, ou seja, nós não começamos a fazer a procissão desde o Montijo. Quando chega o Montijo, nós começamos em Oeiras. Exatamente, em Oeiras, no Porto, a imagem da Senhora é colocada na maior embarcação, portanto, a embarcação de honra, diremos assim, não é? Qual é a paróquia que tem a responsabilidade de fazer essa gestão leva o seu pendão, e depois, ao longo, em cada uma das embarcações, haverá uma animação, haverá
animadores que estão destacados para fazer a animação dentro da própria embarcação, possibilitar os momentos de encontro, possibilitar tempo de oração, possibilitar tempo de reflexão e tempo de comunhão e partilha. E, obviamente, quando chegamos, então, ao Montijo, temos que ter em conta também as capacidades físicas dos nossos peregrinos. É uma peregrinação transversal, portanto, temos pessoas idosas, temos pessoas mais jovens, e assim se quer que seja. Portanto, peregrinamos num grande contexto familiar, num grande contexto de amizade, e, portanto, chegados ao Montijo, quem tem capacidade de fazer os 4 km que distam até ao Monte da Atalaia, fará. Quem não tiver, haverá, obviamente, um meio de transporte que possibilitará a chegada dos menos capacitados para fazer o caminho. Quem está capacitado fará, então, a última parte, o Perágria, porque não temos nenhum canal que nos chegue até à Atalaia, podia ser uma ideia engraçada, não sei. Vamos a pé e vamos fazendo o trânsito, aquilo que são as terras do Ribatejo, até ao Monte da Atalaia, consolidando esta experiência de esperança. Eu devo notar que o Santuário da Atalaia está muito ligado à questão da saúde, da recuperação da saúde, do medo da peste e do sentido de esperança. Portanto, é mais ou menos, se quiseres, aquilo que as pessoas também levam um bocadinho no seu coração. Está o convite dirigido a todos para o próximo dia 1 de junho. Sim, é de facto um dia extraordinário. Convidamos também toda a comunidade náutica a acompanhar-nos. É a nossa expectativa que as marinas, as embarcações, os veleiros possam juntar-se a nós e acompanhar-nos nesta comunhão. E para aqueles que conseguirem chegar à Atalaia, às tripulações, e que não forem para a Atalaia, que se chegarem ao Montijo e não forem para a Atalaia, haverá lá um convívio com a comunidade pescatória local. E depois o regresso para as embarcações, porque as embarcações não vão até à Atalaia. Claro. Elas depois vão aos seus destinos, e é também um convívio engraçado das embarcações. Muito bem. Obrigada a ambos por terem estado aqui no programa Eclésia, dar-nos conta desta peregrinação fluvial do Círio de Oeiras ao Santuário da Atalaia, marcada precisamente para o próximo sábado, no dia 1 de junho. Encontramos-nos em agência.eclésia.pt ou amanhã aqui na RTP2 pelo mesmo horário. Tenham uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.